respirar para permanecer no aqui e agora e conseguir sentir os medicamentos do laboratório divino derramados em nossos corações. Senhor Jesus, nosso mestre Rodrigo, tu que há 2000 anos tanto nos ensinou, disseste que hoje estivéssemos mais reunidos em teu nome, ali tu estaríamos. Aqui estamos em busca das respostas para as verdades do coração. E em teu nome, Jesus, pedimos a permissão para mergulharmos no nosso próprio consciente e, a partir daí, conseguirmos sublimar as nossas sombras de forma a traduzir os nossos enganos em lições voltadas para o nosso próprio processo evolutivo. E em teu nome, Jesus, em nome dos mentores espirituais da casa, pedimos permissão para iniciar os trabalhos da noite de hoje, pedindo ainda que as tuas bênçãos possam se fazer presentes em todos os corações daqueles que ocupam nossas telas mentais. Obrigada, que assim seja. Então, hoje a gente tem a palestra do Paulo, que descobri que é primo, de Oliveira Ferreira, e ele veio dar uma palestra tratando do tema continuação da vida, que é algo muito, para todos nós que de alguma forma temos o contato com o mundo. Obrigada. Jesus frequentemente nos convida a pensar sobre o sentido da vida. E a proposta para a reflexão da noite de hoje é a continuação da vida. Não temos condições de compreender Jesus se a gente não tiver uma mínima compreensão sobre a continuação da vida. A vida, muita gente fala, minha vida está boa, minha vida está ruim, fulano, né? Não deve falar a palavra vida para explicar alguma coisa desta atual existência. Porque a vida, ela é eterna. A pessoa ao falar, minha vida está boa, a vida do fulano está boa, ou vida boa, deve falar, minha atual existência está assim. Fulano na sua atual existência está assim. Na minha atual existência eu tenho uma dificuldade muito grande de estudar. Na minha atual existência eu tenho uma facilidade muito grande de fazer amigos. Mas vida, raríssima são as vezes que a gente pode usar a palavra vida. Porque a vida, ela é eterna, dentro ou fora do corpo. Vida é muito complexo. A nossa vida começou séculos, milênios atrás. A nossa vida começou milênios. Então, às vezes, e é comum, né, numa situação bem cotidiana, minha vida, não, minha existência, a minha atual existência está assim. Porque, na verdade, esse breve estágio do berço ao túmulo, gente, isso não é uma vida. Esse breve estágio do berço ao túmulo, ele é uma existência, é uma encarnação, é uma das nossas reencarnações. Só a nossa vida, ela começou milhares de anos lá atrás. Então, para entender Jesus, precisamos entender que realmente essa atual existência é apenas um capítulo. Apenas um capítulo. E quando a gente fala que a atual existência, que a atual encarnação não é vida, né? É apenas um estágio do berço ao túmulo. Quando a gente fala estágio, parece breve. Não, estou falando isso completo.
Às vezes tem encarnação de 1 ano, 2 anos, às vezes uma encarnação de meses, semana. No Oriente é muito comum as pessoas viverem mais de 100 anos naquele corpinho lá. No Oriente, Japão, é muito comum. Aqui de vez em quando a gente, fulano tem 104 anos. Minha avó tem, às vezes, no Oriente é muito comum. Mas não interessa se é 100 anos, 50 anos, 5 dias. É uma encarnação, só uma encarnação. E nós já vivemos muitas existências. Nós já vivemos séculos sem conta. E isso não é importante. Isso não é importante. Não é importante o tanto que a gente já viveu. O importante é os milênios que vêm pela frente. Porque nós somos imortais. Imortais. Esse corpo que a gente mora é uma matéria. E toda matéria, ela tem um prazo de validade. Jesus, frequentemente, em suas palavras, nos convidava a pensar sobre isso. E toda a sua doutrina, toda a sua explicação, todos os seus ensinos, é baseado na continuação da vida. No Velho Testamento, em toda a Bíblia, Velho Testamento, tanto como o Novo Testamento, fala-se da importância, fala-se da continuação da vida. Em vários livros da Bíblia, fala-se da continuação da vida. Acontece que, naquela época do Velho Testamento, era muito complicado explicar que a vida continuava, que a morte não existia. Não existia uma capacidade intelectual de compreender isso. O próprio Jesus teve dificuldade de explicar muitas coisas. Muitas coisas Jesus teve que falar por parábolas. E depois que ele falava, olha, sinto muito, mas ouça quem tem ouvido de ouvir. Veja quem tem olhos de ver. Muita coisa não dá para me explicar para vocês agora. Jesus até falou para aquelas pessoas mais entendidas, mais inteligentes da época, né? Por exemplo, Nicodemos. Nicodemos era uma pessoa, para aquela época, Nicodemos era uma pessoa estudada, conhecia muita coisa. Mesmo conversando com ele, Jesus certa vez falou: Nicodemos, quem não nascer de novo, não entra no reino dos céus. Quem não nascer de novo, Nicodemos. E aí o que acontece? Nicodemos falou: Senhor, como é que eu vou nascer de novo? Eu já sou velho, eu nascer de novo? Como é que eu vou entrar na barriga da minha mãe, já um homem velho como sou? E Jesus fala: Nicodemos, você já tem condições de saber o que eu estou falando. Não é entrar nesse corpo na barriga da mãe. É nascer de novo, em espírito, em água, em espírito. Por que Jesus falou água? Porque naquela época, tudo vinha da água. Toda a matéria vinha da água. Então, o que era matéria? O corpo. O que Jesus quis dizer para Nicodemos é que quem não nascer de novo, não entra no reino do céu. Nascer de novo da matéria e do espírito. A renovação. Olha a dificuldade que o próprio Jesus teve para explicar que a vida continuava. A vida continuava. O Evangelho segundo o Espiritismo, esse livro, um dos livros da base do Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem na sua sequência de capítulos, ele obedece uma sequência impressionante, que nos ajuda a entender perfeitamente essa continuação da vida. No primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus fala: eu não vim destruir a lei. O que Jesus quis dizer? O Velho Testamento está certo, Moisés está certo, está tudo certinho. Eu não vim destruir a lei, eu vim dar seguimento. Aquilo que Moisés falou, como ele agiu, está certo. Só que agora dá para melhorar. Agora existe uma capacidade intelectual dos povos da gente poder conversar de uma forma mais aberta. Eu não vim destruir a lei, eu vim dar seguimento. Está tudo certo. Só que a gente agora pode ampliar o nosso conhecimento. Primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo.
Olha só, o segundo capítulo, meu reino não é deste mundo. Quando Jesus fala que meu reino não é deste mundo, ele já, são 28 capítulos. No segundo, ele fala que meu reino não é deste mundo, significa que, olha gente, vamos conversar, mas o meu reino não é deste mundo, tá? O que vocês conhecem como terra, como matéria, todo esse imediatismo aqui é daqui. Meu reino não é deste mundo. O que nós vamos conversar é coisa fora deste mundo. Meu reino não é deste mundo. Aí no capítulo 3, Jesus dá uma outra dica. Gente, vocês conhecem a terra, né? Conhece, pois é, está acostumado com ela, pois é. Só que há muitas moradas na casa de meu Pai. Olha só a sequência do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo por capítulo. No capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu Pai. Vocês conhecem a terra, mas há muitas moradas na casa de meu Pai. É lógico que isso aí dá várias interpretações. Mas é muito interessante. Jesus fala, eu não vim destruir a lei. Meu reino não é deste mundo. Tá? Há muitas moradas na casa de meu Pai. E aí o capítulo 4, mais interessante ainda. Quem não nascer de novo, não entra no reino dos céus. Nascer de novo significa o quê? Ele acabou de falar que há muitas moradas na casa de meu Pai. A terra é uma delas. A terra, Júpiter, Saturno, Plutão, os que a gente conhece. Porque a história e a geografia humana já detectou, já mapeou. Mas o que a gente não conhece? A gente conhece bem o sistema solar, bem assim, né? Quem é ligado à ciência. A gente conhece, é familiarizado com o sistema solar, né? Aqui, que pertence à Terra. Mas e os outros? E os outros? E os milhões de outros sistemas solares? Porque no passado a gente achava que era só a Terra mesmo e o resto é quintal. Hoje a gente sabe que não é assim. E Jesus vem explicando minuciosamente tudo. Meu reino não é deste mundo, há muitas moradas na casa de meu Pai. E aí Jesus, depois que ele fala que há muitas moradas na casa de meu Pai, ele fala que quem não nascer de novo não entra no reino dos céus. Se eu falo que tem muitas moradas na casa de meu Pai, e depois eu afirmo que quem não nascer de novo, ou seja, quem não conhecer essas moradas, quem não expandir o seu conhecimento, quem não conscientizar da continuação da vida, não entra no reino dos céus. Ou seja, não tem condições de habitar. No capítulo 5 ele vai falar das aflições. A essência do planeta Terra, aí ele se posiciona um pouco no planeta Terra. No capítulo 5 ele vai falar das aflições. Justiça das aflições. Aí Jesus explica a importância da aflição, a justiça das aflições. Nesse capítulo, aliás, não é o meu capítulo preferido. O meu capítulo preferido do Evangelho segundo o Espiritismo é o 14. É o 14. Porque fala de família. Família. Não tem ninguém que não tem problema, ou que não vai ter, sobre família. Porque família realmente é o reencontro de almas. Por isso que o capítulo... E é interessante que se você analisar a vida de Francisco de Assis, ele tem sério problema com o pai dele. Com a mãe não, mas com o pai dele. Paulo de Tarso, que é Paulo de Tarso, quando era Saulo, ele era endeusado, ele era o orgulho da família, ele era aquele homem realmente a grande esperança, né? De assumir um grande posto no Sinédrio, Saulo. Mas quando ele se converteu ao cristianismo, o pai ficou com raiva dele, a mãe morreu de desgosto, a irmã teve que mudar de cidade por causa da perseguição. Então Paulo de Tarso, Saulo, família é muito. Essa questão realmente é muito interessante. Jesus teve problema de família? Não, Jesus é um ser inatacável, né? Jesus é um ser. Mas sobre família tem um detalhe interessante. Quando ele estava pregando no templo, Jesus, sua mãe e seus irmãos estão aí fora. E aí ele perguntou, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? O pessoal deve ter estranhado, mas será que ele não sabe que ele é filho de José? Será que ele não sabe que é filho de Maria? E ele, quem é minha mãe e quem é meus irmãos? Jesus sempre aproveita a oportunidade para ensinar alguma coisa. E aí o pessoal ficou espantado, será que ele não sabe que ele é filho daquele carpinteiro? E como o pessoal ficou espantado, Jesus respondeu, todo aquele que faz a vontade do meu Pai,
Esse é meu irmão. Todo aquele que está sintonizado na frequência do amor, esse é meu irmão. Não precisa ser meu cunhado, meu parente. Não é? Então, mais uma vez, Jesus mostra que realmente a continuação da vida, hoje seus atuais parentes, esposa, filhos, hoje sua esposa, numa encarnação passada, pode ter sido sua filha. Hoje, o seu pai pode ter sido seu filho numa encarnação passada. Porque o que é uma família? Família, na verdade, é um arranjo momentâneo. Fulano vai ser o pai. No plano espiritual, é programado já, no plano espiritual. Não é? Fulano vai ser o pai, fulano vai ser a mãe, os filhos vão, tudo minuciosamente detalhado. O meu capítulo preferido é o 14, que fala de família. Mas o mais importante para mim é o 5. É o 5, porque é o capítulo que fala das dores, das aflições, que é o que realmente o mundo, o planeta Terra, principalmente por nós estarmos nessa faixa de provas e expiações. Qual país que não está passando situação difícil? Qual família? Qual pessoa? Ora situação financeira, ora situação de saúde física, ora situação de comportamentos emocionais, ou às vezes relacionamentos. É natural. Então a dor, o sofrimento é minuciosamente estudado no capítulo 5. E no capítulo 5 explica que muitas das nossas causas está na atual existência, mas muitas das causas das nossas aflições vêm de outras existências. O capítulo 5 para mim é o mais importante porque explica em detalhes isso. E é o maior capítulo do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Então, só esse Evangelho, só esse livro, já dá para a gente entender, pela sua sequência, como é importante a gente compreender que essa vida continua. A vida continua. Precisamos estar sempre em mente que essa atual existência, a minha atual existência, esse espaço do berço ao túmulo, é apenas um capítulo na infinita novela da nossa vida. Só um capítulo. E o mais interessante, gente, graças ao estudo do Espiritismo, essa ciência fantástica que nos ajuda a compreender a nós, compreender o próximo, compreender o país, compreender o que estamos passando, para que estamos passando e como passar. O Espiritismo ensina a pensar. Não o que você deve pensar, não. O que você deve pensar, você vai pensar de acordo com a frequência que você está vibrando. Mas o Espiritismo ensina a pensar. E Jesus nos convida a pensar. Quando a gente estuda o Espiritismo, a gente passa a conscientizar. Quer dizer que essa atual existência, apenas no capítulo, e ela está totalmente ligada às outras. Lógico que está. E não é só o passado que a nossa atual existência está ligada, as outras que vêm também. Então, o passado, o presente e o futuro, ele está absolutamente, intrinsecamente ligado. Nós somos o passado todinho em forma de presente. De repente, numa encarnação eu matei alguém, na outra encarnação anterior me mataram, numa encarnação eu fui rico, na outra encarnação eu fui pobre, na outra encarnação eu fui um escravo, na outra encarnação eu fui um rei, na outra encarnação eu fui uma pessoa que foi totalmente analfabeta, na outra já foi. E hoje nós somos o quê? Nós somos o passado todinho em forma de presente. Por isso que tem pessoas hoje que têm um dom muito grande para estudar matemática. Outro tem um dom muito grande para fazer, por exemplo, padeiro, padaria, alguma coisa. Na outra encarnação já é lógico. Nós somos o passado nosso, individualizado, inteirinho, em forma de presente. E o mais importante, não só o nosso. Qual é a pergunta que Francisco Cândido Xavier mais ouviu nos seus 92 anos de existência? A última encarnação de Chico Xavier, 92 anos de existência. Qual a pergunta que ele mais ouvia? Chico, o que eu fui na existência? Chico, o que eu fui? Lá não falava existência, né? Chico, o que eu fui na outra vida, Chico? Ô, Chico, o que eu fui na outra vida? Já casei 4 vezes, não sou feliz. Chico, o que eu fui na outra vida?
Chico, eu já montei 10 empresas, as 10 empresas faliram, o que eu fui na outra vida? Chico, eu estou procurando casar, não consigo ser feliz. Chico, eu já estou com 5 anos, não. Às vezes chegava mulher lá, estou 5 anos tentando engravidar e não consigo, o que eu fui na outra vida para fazer? Então, 92 anos Chico ouviu isso, porque as pessoas achavam que o que ela estava passando naquele momento, nessa atual existência, tinha tudo a ver com a atual existência, com as outras encarnações. Foi as perguntas que o Chico, é a pergunta que o Chico mais ouvia, que a pessoa não queria, não quer saber o que eu fui, não é possível, meu Deus do céu. A gente sabe através do estudo que realmente, uma só existência, é como se a gente perdesse um capítulo. Digamos que você tem uma novela aí da Rede Globo, seja qual outra emissora aí de televisão, dessas novelas que a gente está acostumado. Quando você perde um capítulo, bem no meio da novela, quando você perde um capítulo, teve um casamento e não assisti a novela. Fui num casamento ontem e não assisti o capítulo de ontem. O que deu? Quando você assiste o outro capítulo, não aconteceu nada. Mudou muito pouco. Quando você perde um capítulo da novela, muda muito pouco. Porque a novela às vezes tem centenas de capítulos, você perdeu um. É a comparação que a gente faz com a atual encarnação. Nossa, uma só existência, um só capítulo, como é que eu vou me explicar? Às vezes eu tenho uma deficiência que vem das últimas 10 encarnações. Às vezes eu tenho um ciúme doentio que começou no Império Romano. Hoje eu sou espírita, eu conheço o Evangelho e tudo, mas às vezes eu tenho um inimigo que ele me olha há 700 anos. Uma só encarnação não é nada. E é fundamental a gente compreender isso quando a gente estuda o Espiritismo, porque existe vazios, gente. Existem vazios inexplicáveis na nossa atual existência que não vão ser preenchidos nessa atual existência. Isso é apenas um capítulo. É apenas uma existência de várias que a gente já teve e de milhares que terão nessa encarnação, em outros planetas. Porque às vezes a pessoa pensa o seguinte, porque isso, porque aquilo, com coisa que dá para explicar tudo. Não. Graças a Deus, quando a gente nasce, quando a gente renasce, quando a gente reencarna, graças a Deus, a grande misericórdia de Deus é fazer com que desce sobre nós o véu do esquecimento. O que é isso? É um véu que nos faz esquecer se já fomos mendigos, se já fomos escravos, se já fomos reis, se já fomos milionários, se temos inimigo ou não, o que fizemos de errado, o que não fizeram com a gente. Desce sobre nós o véu do esquecimento, para que a gente possa começar como se fosse do zero. É lógico que não é apagado, deletado, é guardado. Não é à toa que iam no Chico para saber o que eu fui, o que eu fizeram e tal. É só guardado. Desce sobre nós para que a gente tenha uma nova existência, para que a gente comece mais ou menos do zero e realmente refaça o nosso passado, através de novas atitudes. O objetivo essencial da encarnação é renovar as atitudes. E a gente começa praticamente do zero justamente para renovar as atitudes. Esse é o objetivo essencial da encarnação. Renovar as atitudes. E por isso que numa só encarnação existem vazios na alma que a gente não vai ser preenchido. Um capítulo só é muito pouco. Existem doenças, ou doenças físicas mesmo, ou doenças emocionais, ou doenças psíquicas, que não serão curadas numa só encarnação, gente. Às vezes, uma determinada doença, ela veio se complicando nas últimas 10 encarnações, 15 encarnações. Às vezes, digamos que a pessoa, nas últimas 15 encarnações, ele foi uma pessoa que bebeu, foi um alcoólatra nas últimas 10 encarnações. Como é que numa só encarnação ele pode? Calma, o processo é lento. É igual o processo da encarnação com a desencarnação. Como é que é o processo da pessoa reencarnar? O espírito primeiro tem aquela aproximação com a família, com o casal, o papai, a mamãe, através da relação sexual, faz o corpo.
O papai e a mamãe, o macho e a fêmea, não faz a pessoa, faz só o corpo. Na medida que acontece a aproximação do espírito que vai ocupar aquele corpo, né? O espírito entra num processo de miniaturização. Ou seja, ele vai ficando uma miniatura, não é isso? Ele vai se apequenizando para acoplar aquele corpinho. Depois que acoplado, ainda em 9 meses na barriga da mamãe, é o processo. E o processo de desencarnação também é um processo mesmo. Então, tem doenças que vai precisar de algumas encarnações para que realmente a pessoa esteja totalmente curada. É lógico, num só capítulo da nossa existência, resolver tudo. Não tem condições. Por isso que o Espiritismo nos convida a pensar, a refletir. É muito interessante. A gente fica pensando aqui, mas realmente é isso mesmo. Existe também, não é só a gente está falando de coisa física, mas existe saudades. Meu Deus, eu tenho uma saudade de não sei o quê. Às vezes é saudade de uma coisa, às vezes é saudade de um lugar. Às vezes, as últimas 10 encarnações, eu morei na França, eu morei na China, eu morei no Oriente. E ali, isso aí está impregnado no meu DNA espiritual. Então, eu renasci num país tropical como o Brasil. Eu sinto alguma coisa, eu sinto uma... Tem até isso aí no livro Evangelho segundo o Espiritismo, melancolia. Quem é que não fala, meu Deus, eu tenho a saudade de alguém, eu tenho uma vontade de ir para algum lugar, eu tenho alguma coisa. O que é isso? São saudades, são ausências que numa só existência não vai ser respondida. Nós somos imortais, gente. Nós começamos lá atrás a nossa caminhada, milhares de anos. No tempo de Jesus, os amigos espirituais garantem que nós somos contemporâneos de Jesus. O que significa isso? Quando Jesus estava ali, com Maria, com Pedro ali, nós estávamos em algum lugar. Em algum lugar, fazendo alguma coisa. A gente não era pedra, eu era um vegetal. 2000 anos atrás, às vezes conversamos com Jesus. Porque 2000 anos é muito pouco. É muito pouco. Eu gosto muito hoje é 30 de setembro. Eu gosto muito de fazer uma não é uma brincadeira, mas é uma pequena viagem necessária. 30 de setembro de 2023, não é isso? Hoje. Gente, 30 de setembro de 1023, 1000 anos atrás, a gente estava em algum lugar. Não estava em Florianópolis, porque não existia Florianópolis. Mas países aonde hoje é a Europa, existia. 1000 anos atrás. Se 2000 anos atrás, no tempo de Jesus, já existia casa, padeiro, não existia shopping, lógico. Mas já existia muita coisa. 1000 anos só. 30 de setembro de 1023, poderíamos estar ali, lógico, hoje o mapa ali, Bélgica, Holanda, Alemanha, não é? Mas já existia. Já existia cidade, já existia profissões, já existia a separação da sociedade. Não sei se eu era um carroceiro, ou se era um médico da época. 30 de setembro de 1023, eu, com essa individualidade, estava em algum lugar. Isso não é muito interessante, não. O interessante é saber que hoje é 30 de setembro de 2023. Só que no dia 30 de setembro de 3023, daqui 1000 anos, eu vou também estar em algum lugar. Não sei se na Terra, não sei se Júpiter, ou se em outros planetas. Não sei, também não interessa. O interessa é que eu vou estar em algum lugar com a minha individualidade. Será que eu vou estar com minha mãe, com meu pai, com as pessoas que eu amo? Ora, se hoje você já ama essas pessoas, imagina daqui 1000 anos, sabendo que o amor, na verdade, é o quê? É o refinamento do sentimento. É lógico que vai estar com essas pessoas. E outras muito mais. Mas é importante pensar nisso. Meu Deus, onde é que eu estava? No tempo de Jesus. Não é? Então é importante.
Porque a gente tem que entender que a minha atual existência é um capítulo intrinsecamente ligado com outras existências. É muito importante essa consciência, porque senão a gente não entende nada do Evangelho. Jesus fala: pedi e obtereis, batei-vos e a porta se abrirá, procurai e achareis. Você fala: Senhor Jesus, pedi para ele passar na prova, não passei. Você falou que... Olha, gente, é tudo baseado na continuação da vida, que são as palavras de Jesus. E é interessante isso. É interessante compreender isso. Porque tem doenças que não serão sanadas. Existem saudades. Existem algumas lacunas na alma que não serão preenchidas na atual existência. Não só na minha, mas é de todos. Como é que pode? Num só capítulo? Não tem como. Mas é normal? É normal uma angústia, uma saudade não sei de quê, uma vontade de ser 100% feliz. É natural. Mas parece que dá uma ideia de angústia, né? Mas esse é um dos benefícios da reencarnação. Sabe qual o sagrado objetivo da reencarnação? É realmente abafar o nosso passado. Porque às vezes a gente tem uma consciência tão carregada que para reencarnar novamente a gente precisa de ser abafado. Por isso que, né? A gente já explicou sobre o véu do esquecimento. Então, o objetivo de uma encarnação é você ser abafado todo aquele passado. Só que não dá para abafar tudo. Aliás, as pessoas perguntam, muitas pessoas: meu Deus, o que eu fui na outra encarnação? O que eu fui na outra encarnação? Tem uma dica para você saber o que foi nas outras encarnações. Observe as suas tendências. As suas tendências, aquela que você traz desde criança. Dali já dá para saber que realmente, eu fui isso. Ou se não, mais ou menos parecido. Observe as suas tendências. Então, a sagrada reencarnação tem esse objetivo de abafar o nosso passado todinho. Abafar mesmo. Para que a gente possa começar de novo. Renovar as atitudes. O nosso passado é comum. É comum que seja tortuoso, difícil, complicado. O próprio Paulo de Tarso tem uma frase impressionante: o mal que eu não quero, esse eu faço. O Paulo de Tarso: o mal que eu não quero, esse eu faço. O bem que eu quero, ou seja, o bem que eu preciso de fazer, o bem que agora eu já compreendo que eu preciso de fazer, esse eu não faço. Por quê? Quando Paulo de Tarso fala isso, é a mesma situação nossa. Meu Deus, e agora eu já compreendi o Evangelho, agora eu já compreendi um pouco do Espiritismo, agora eu preciso de fazer o bem, porque o bem é meu advogado por resto da minha vida, não é? Pois é, então agora eu vou fazer isso. Só que na hora que você empolga, meu Deus, mas é tão difícil. Por quê? Porque o passado pesa, gente. Tem uma frase fantástica na literatura espírita que fala o seguinte: porque quando você conhece o Espiritismo, você fica empolgado, porque Jesus é isso e tal, eu vou mudar de vida, sou outra pessoa, e vamos que vamos. Só que contra o nosso anseio de luz, conspira séculos de sombra. Vamos repetir? Contra o nosso anseio de luz, conspira séculos de sombra. É o que o Paulo de Tarso fala: olha, o mal que eu não quero, esse eu faço. É porque é natural. É natural isso. E esse é o objetivo: lutar, crescer, evoluir. Nós estamos numa escalada evolutiva infinita, porque somos imortais. Então, o que a gente conclui? Que a vida continua. A vida ela é fatal. A vida é inexorável. A vida mas tem gente que não acredita. Beleza, a gente respeita. Ele. Deus deu a ele a capacidade de pensar e ainda deu o livre-arbítrio para que ele faça o que quiser. Mas a vida vai continuar existindo, a vida vai continuar indo. Ele acreditando ou não, a vida continua. E aí, como consciente disso, a gente pode também, a partir de já, ter consciência que nem tudo vai ser resolvido nessa atual existência.
Às vezes o pai, às vezes a mãe, às vezes, meu Deus, por que isso resolve? Meu Deus, por que isso? Por que essas coisas assim? Nossa, 10 anos, 20 anos. Gente, muita coisa da nossa atual existência, ou até de outras existências, não será resolvida nesta atual existência. Outra coisa, muitos desejos nossos não serão realizados do jeito que a gente quer. Do jeito que a gente quer. Porque nem a gente sabe se realmente esse meu desejo está norteado com o que é certo. Por isso que Jesus, ao nos ensinar a orar, a parte principal do Pai Nosso é quando ele fala: Senhor, que seja feita a vossa, porque eu quero isso, 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 e é agora, mas que seja feita a vossa vontade, porque o Senhor realmente sabe o que eu preciso. Eu sei o que eu quero, agora, do meu jeito, mas só o Senhor sabe o que eu realmente preciso. Porque até orar, gente, até para orar a gente tem que tomar cuidado. Porque se tomar cuidado para orar, é lógico. Porque às vezes você pede o que não conhece e recebe o que não queria. Hoje, nessa atual existência, você pode estar pedindo uma coisa maravilhosa, mas e o preço que você vai pagar por isso? Por isso a importância de estudar o Evangelho. Não é à toa que tem essa frase famosa: o tempo é o Senhor da razão. O tempo é o Senhor da razão. Então, quando Jesus fala: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão, o que Jesus está querendo dizer? Passará o céu e a terra, como já passou. Né? Esse passado nosso, nós não lembramos, graças a Deus. Mas podia lembrar, se eu fui rei, se eu fui rainha, eu podia lembrar de coisas, de encarnações felizes. Não existe isso não. É bom você se fixar neste momento. Quando Jesus fala: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão, ele está querendo dizer o seguinte: o Evangelho é atemporal. O Evangelho é a cartilha de luz do nosso passado. O Evangelho é a nossa cartilha de luz do presente. E o Evangelho será a nossa cartilha de luz do futuro. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Quando eu passo a estudar o Evangelho e procurar a praticar, eu curo o meu passado, seja ele qual foi. Eu não sei o que eu aprontei, mas quando eu começo a estudar o Evangelho e procurar praticar, eu vou curando o meu passado, eu vou drenando o meu passado, eu vou purificando o meu passado. O Evangelho é tão sagrado que ele tem a oportunidade, ele tem o encanto de curar lá atrás. Quando eu estudo o Evangelho e procuro praticar, eu crio um presente de paz, serenidade, equilíbrio. Quanto mais eu estudo o Evangelho e procuro praticar dentro da minha capacidade, não é virar santo da noite para o dia. Quanto mais eu procuro praticar o Evangelho dentro da minha realidade, dentro das minhas forças, eu crio um ambiente de confiança. Eu passo a administrar todos os meus problemas. Todos. Eu tenho certeza absoluta que, haja o que vier, eu administrarei todos os meus problemas. A pessoa que estuda o Evangelho e procura praticar, ela é uma pessoa mais calma, confiante, resignada. Ela tem mais capacidade de compreensão. Para que isso está acontecendo comigo? E com relação ao futuro, quando a gente estuda o Evangelho e procura praticar, a gente garante um futuro de luz. Então, a prática do Evangelho, o estudo do Evangelho, ele tem a capacidade de, lá atrás, no nosso passado, sanar, enxugar, curar, drenar, tem a capacidade de criar uma harmonia no atual presente e garantir um futuro de luz. Muita paz, muita luz.